A neve caía pesadamente sobre as ruas de paralelepípedos de gramado, embaçando as luzes quentes e abafando o riso que escapava das cabanas aconchegantes. Naquela noite gelada, Sofia Fernandes, de 28 anos e grávida de 5 meses, apressava-se pela calçada, agarrando seu casaco fino ao redor da barriga que crescia. Sua respiração saía em jatos curtos, nublando o ar gélido. Ela não estava apenas andando rápido. Ela estava fugindo. Fugindo do homem que um dia jurou protegê-la. Pedro Ribeiro, seu ex-marido, a perseguia a poucos passos de distância. Sua voz cortou o vento uivante. Sofia, pare de correr. Você sabe que não pode me evitar para sempre. Seu coração, um tambor frenético no peito, batia mais forte a cada passo desesperado. Sofia havia jurado nunca mais vê-lo depois da noite em que ele a deixou, escolhendo dinheiro e liberdade em vez do filho deles que estava para nascer. Mas lá estava ele caçando-a, seu tom de voz imbuído de uma autoridade perigosa, como se ele ainda fosse o dono dela. O medo gelou a espinha de Sofia. Ela tentou se misturar à multidão de turistas, mas a sombra de Pedro se aproximava, uma mancha escura contra a neve. O pânico subiu. Sofia sabia que não podia deixar que ele a encurralasse. Ele tinha um jeito de distorcer as palavras, quebrando seu espírito, fazendo-a duvidar de si mesma até a alma. Naquela noite, no frio e no caos, ela não tinha ninguém em quem confiar. Seus olhos se moveram descontroladamente buscando uma fuga, e então, em um segundo desesperado, ela agiu por instinto puro. Um homem alto, em um longo sobretudo de lã, estava perto da entrada de uma chocolateria, distraído com seu telefone. Seus ombros largos e sua postura calma pareciam uma fortaleza contra a tempestade. Sem pensar 2 vezes, Sofia correu para ele e o abraçou. "Por favor", ela sussurrou urgentemente, sua voz trêmula. "Apenas finja." O homem se enrijeceu, claramente assustado com o abraço repentino. Mas quando Pedro se aproximou deles, a expressão do estranho mudou em um instante. Ele envolveu o braço protetoramente em torno de Sofia, puxando-a para perto como se ela pertencesse a ele. Seu olhar se fixou no de Pedro com uma autoridade silenciosa e inegável. Pedro congelou, com os olhos se estreitando em fendas. "Quem diabos é esse?" O estranho não se intimidou. Sua voz grave e profunda tinha peso. "O marido dela? Existe algum problema?" As pernas de Sofia quase cederam. "Marido?" Ela não esperava que ele dissesse isso. Seu coração acelerou ainda mais, mas não apenas de medo, Havia algo estável, quase sagrado na presença daquele estranho. Pedro zombou, recuando um passo, mas sem ir embora. "Desde quando você tem um marido, Sofia?" Sua voz pingava de desconfiança. "Não minta para mim, eu te conheço muito bem." Os lábios de Sofia se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Ela se agarrou ao sobretudo do homem, rezando para que ele mantivesse a pose. Os olhos do estranho se suavizaram por um breve instante enquanto ele a olhava. Depois voltaram para Pedro com um olhar inabalável. "Você a ouviu. Ela não está interessada em falar com você. Vá embora." A multidão, sentindo a tensão, diminuiu o ritmo para assistir. Sofia sentiu centenas de olhos queimando nela. Vergonha, medo e uma estranha centelha de esperança se misturaram em seu peito. Pedro cerrou os punhos, mas finalmente se virou, murmurando maldições enquanto se afastava na neve. Sofia desabou ligeiramente contra o estranho, oprimida pelo alívio. Ela olhou para cima para agradecê-lo, mas antes que pudesse, percebeu um brilho em seus olhos. Algo poderoso, escondido, mas magnético.
Quem era esse homem em cujos braços ela tinha acabado de se atirar? E porque o abraço protetor dele parecia o começo de algo que poderia mudar tudo. Muito antes de Sofia Fernandes se ver agarrada a um estranho na neve, ela havia acreditado em contos de fadas. Aos 22 anos, ela pensou ter encontrado seu príncipe. Pedro Ribeiro era bonito, charmoso e ambicioso. Ele a conquistou com promessas de um amor que duraria para sempre. Eles se casaram rapidamente contra o conselho cauteloso de seus pais, porque o coração de Sofia lhe dizia que Pedro nunca a decepcionaria. Nos primeiros anos, a vida parecia doce. Eles moravam em um apartamento modesto no centro de Gramado, e embora o dinheiro fosse apertado, Sofia não se importava. Ela trabalhava meio período em uma loja de artesanato, enquanto Pedro pulava de emprego em emprego, sempre sonhando com a grande chance que os tornaria ricos. Ele dizia que cuidaria dela, que ela merecia o mundo. Sofia acreditou nele com todas as suas forças. Mas lentamente, o homem que ela amava começou a mudar. Os sonhos de Pedro se transformaram em desculpas. Ele ficava fora até tarde, voltava para casa com cheiro de álcool e gastava dinheiro que eles não tinham. Sofia trabalhava turnos mais longos, mantendo a vida deles unida, enquanto Pedro perseguia ilusões. Ela rezava para que as coisas melhorassem, que ele estivesse apenas passando por uma fase difícil. Então veio o momento que destruiu seu mundo. Sofia descobriu que estava grávida. Lágrimas de alegria encheram seus olhos quando ela contou a Pedro, imaginando que eles finalmente construiriam a família sobre a qual um dia falaram. Mas em vez de alegria, ela viu o medo e a repulsa brilharem em seu rosto. Um bebê? Agora? Sofia, mal conseguimos cuidar de nós mesmos, ele retrucou friamente. O sorriso dela vacilou. Pedro, nós vamos dar um jeito. Isso pode ser o que nos estabiliza, o que nos dá um propósito. Mas Pedro não via as coisas dessa forma. Nas semanas seguintes, seu temperamento piorou. Ele a acusou de encurralá-lo, de arruinar seu futuro, de ser um peso morto. Uma noite, após outra discussão acalorada, ele bateu à porta e não voltou até a manhã seguinte. Sofia tentou aguentar, acreditando que no fundo ele mudaria de ideia. Ela cozinhava suas refeições favoritas, suavizava suas palavras, até se desculpava quando não tinha feito nada de errado. Mas o coração de Pedro já havia se tornado uma pedra fria. O golpe final veio em uma noite chuvosa. Ele confessou sem culpa que estava vendo outra mulher, alguém mais velha, mais rica, alguém que poderia lhe oferecer oportunidades que ele merecia. Sofia sentiu o peito ceder enquanto ele jogava o casamento deles de lado como um casaco velho. Não torne isso mais difícil do que é, Pedro disse, seus olhos sem remorso. Você vai se virar. Você é forte. Mas eu mereço mais do que isso. E assim, ele partiu. A vida de Sofia desmoronou da noite para o dia. Ela estava grávida, abandonada e sem dinheiro. Os amigos se tornaram distantes, sem saber como ajudar. Seus pais haviam morrido em um acidente de carro anos antes. Sem ninguém em quem se apoiar, Sofia lutou silenciosamente, forçando-se a se levantar todas as manhãs pelo bem de seu filho. No entanto, não importava o quanto ela tentasse, a sombra de Pedro a assombrava. E quando ela o viu novamente naquela rua nevada de Gramado, toda a dor antiga voltou. A traição, a solidão, as cicatrizes que ele deixou para trás. Mas Sofia não tinha ideia de que o estranho que se colocou entre ela e Pedro estava prestes a reescrever sua história de maneiras que ela nunca poderia imaginar.
As noites de inverno de Gramado eram impiedosas, e dentro de seu pequeno e frio apartamento, Sofia Fernandes se enrolou em um cobertor fino, ouvindo o zumbido do velho radiador que mal funcionava. O quarto estava fracamente iluminado por uma única lâmpada, seu brilho amarelo revelando paredes rachadas e manchas de água no teto. Essa era a realidade dela agora, uma vida reduzida à sobrevivência. Ela colocou a mão na barriga inchada e sussurrou suavemente: "Somos só você e eu, bebê." Sua voz falhou enquanto ela tentava sorrir para a pequena vida que crescia dentro dela. Ela tinha que ser forte, mesmo que cada dia parecesse mais pesado que o anterior. O dinheiro estava sempre curto. O emprego de Sofia na loja de artesanato mal cobria o aluguel e na maioria das noites ela pulava o jantar para economizar o suficiente para vitaminas pré-natais e suprimentos para o bebê. Ela aprendeu a viver com a fome, mas não com a dor em seu coração. Toda vez que passava por um casal feliz na rua coberta, ouvia um pai brincando com seu filho no parque, ela sentia a picada do que Pedro havia tirado dela. Ainda assim, Sofia se esforçou para continuar. Ela acordava às 5 da manhã, andava pela neve para pegar o ônibus e trabalhava longos turnos em pé. Clientes davam ordens, gerentes suspiravam impacientemente, mas ela mantinha a cabeça baixa. Ela precisava do salário. Ela precisava de esperança. Quando voltava para casa, a solidão a atingia com mais força. O silêncio do apartamento ecoava seus próprios pensamentos, e às vezes ela chorava baixinho em seu travesseiro para que ninguém ouvisse. Ela dizia a si mesma que tinha escolhido a força, que não precisava de ninguém. Mas no fundo, ela ansiava por alguém para segurar sua mão, para dizer que tudo ficaria bem. O estresse começou a cobrar seu preço. Alguns dias, a tontura a forçava a se sentar no depósito do trabalho, e seus colegas de trabalho sussurravam sobre como ela parecia pálida. Sofia ignorava, insistindo que estava bem, mas por dentro o medo a roía. E se ela desmaiasse? E se algo acontecesse com o bebê e não houvesse ninguém para ajudar? No entanto, mesmo em seus momentos mais baixos, Sofia se recusava a desistir. Ela se lembrava das palavras de seus pais antes de falecerem. Sofia, não importa o quão escuro fique, sempre há um caminho a seguir. Ela se agarrou a essas palavras como a uma tábua de salvação. Uma noite, após um longo dia na loja, Sofia parou em uma pequena mercearia. Suas mãos tremiam enquanto ela contava as últimas notas amassadas para comprar leite e pão. O caixa lhe deu um olhar de pena, mas ela forçou um sorriso educado. Caminhando para casa na neve, ela segurou a sacola de compras perto, rezando para que não rasgasse. Ao subir as escadas para seu apartamento, o coração de Sofia afundou. A luz do corredor piscou e em sua porta havia um aviso vermelho brilhante. Aviso final: aluguel atrasado. Seu estômago se apertou. Se ela não pagasse logo, estaria na rua, com um bebê a caminho. Sofia agarrou o papel, suas mãos tremendo, e naquele momento desesperado, ela sussurrou para si mesma: "Não posso fazer isso sozinha, mas quem poderia me ajudar agora?" O aviso de despejo vermelho ainda queimava nas mãos de Sofia na noite seguinte, quando uma batida forte sacudiu a porta de seu apartamento. A princípio, ela congelou, assumindo que era o senhorio exigindo o aluguel. Seu coração acelerou enquanto ela enfiava o papel em uma gaveta. Mas quando a batida se tornou mais alta, mais pesada, quase agressiva, o pavor inundou seu peito. Ela abriu a porta apenas uma fresta, e seu sangue gelou. Pedro Ribeiro estava lá, seu sorriso presunçoso se curvando, como se ele estivesse esperando por este exato momento. Flocos de neve se agarravam ao seu cabelo escuro,
e o cheiro de uísque entrou enquanto ele se apoiava no batente da porta. Ora, ora, ele arrastou as palavras. Sofia Fernandes, ou devo dizer, Sofia a abandonada, não pensou que você bateria a porta na cara do seu ex-marido, pensou? O aperto dela na maçaneta se intensificou. Você não é mais meu marido, Pedro. Você perdeu esse direito no dia em que foi embora. Pedro riu baixo e amargo. Você acha que um pedaço de papel muda tudo? Você acha que eu não sei que você ainda precisa de mim? Os olhos dele se voltaram para a barriga dela. Carregando meu filho por aí como um lembrete? Você não pode escapar de mim, Sofia. A garganta dela se apertou, mas ela se manteve firme. Esta criança não tem nada a ver com você. Você fez sua escolha. Pedro empurrou a porta para mais longe, entrando sem permissão. Sua voz abaixou, veneno em cada palavra. Não se faça de santa comigo. Você está sem dinheiro, prestes a ser despejada. Quanto tempo até você rastejar de volta, implorando por ajuda? Sofia recuou, sua mão instintivamente protegendo o estômago. Saia daqui, Pedro. Mas ele não se moveu. Em vez disso, ele riu amargamente. Você realmente acha que pode criar esse bebê sozinha? Você vai desmoronar, Sofia. Você sempre precisou de mim, mesmo quando fingiu que não. Ele se inclinou mais perto, seu tom se tornando mais agudo. E quando aquele estranho de sobretudo aparecer de novo, não pense que eu não percebi. Você o abraçando como se ele fosse seu salvador? Patético, não se envergonhe. A respiração dela parou. Pedro tinha visto o momento na rua coberta, o abraço desesperado que a salvou. A memória da presença firme do estranho brilhou em sua mente, mas ela se forçou a permanecer em silêncio. Ela não podia deixar Pedro sentir sua fraqueza. Convocando a pouca coragem que lhe restava, Sofia endireitou os ombros. Eu prefiro ficar sozinha para sempre do que deixar você envenenar minha vida de novo. Por um breve segundo, a raiva brilhou em seus olhos, crua e perigosa. Ele se inclinou tão perto que ela podia sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Cuidado, Sofia. Você não vai querer me fazer seu inimigo, porque quando eu quero algo, eu pego de volta. E acredite em mim. Seus lábios se torceram em um sorriso cruel. Eu sempre consigo o que quero. Com isso, ele bateu a porta atrás de si ao sair, sua risada ecoando pelo corredor. Sofia trancou a porta, suas mãos tremendo incontrolavelmente. Ela escorregou contra a porta, lágrimas queimando seus olhos, o medo correndo por suas veias. Ela sussurrou para seu filho ainda não nascido, a voz embargada. Eu não vou deixar que ele te tire de mim. Eu juro que não vou. Mas no fundo, o terror a roía. Porque Pedro não estava apenas de volta. Ele estava observando, esperando e planejando seu próximo movimento. A cidade rugia ao seu redor. Mas Sofia Fernandes ouvia apenas o bater de seu próprio coração. O reaparecimento repentino de Pedro em sua vida a tinha deixado abalada por dias, e naquela noite, enquanto caminhava por uma rua movimentada em Gramado depois do trabalho, seus nervos estavam à flor da pele. Flocos de neve rodopiavam no brilho das luzes da rua coberta. As pessoas passavam apressadas com sacolas de compras e os carros buzinavam impacientemente. No meio de todo o barulho, Sofia se sentia caçada. Ela virou a cabeça e lá estava ele, Pedro. Sua figura alta cortava a multidão enquanto ele a seguia com uma calma predatória, seus olhos fixos nela como um falcão circulando sua presa. As ameaças movidas ao uísque de seu apartamento ecoaram em sua mente. Ela apertou o casaco e acelerou o passo. Sofia! Sua voz se elevou acima do caos, aguda e autoritária. Não ouse se afastar de mim. Sua respiração saiu ofegante. Ela se empurrou através de grupos de estranhos,
se esquivando entre eles, mas os passos de Pedro se tornaram mais altos, mais próximos. Seu peito se apertou com o pânico. Ela sabia que ele não pararia até encurralá-la. E então aconteceu. Seu momento desesperado de sobrevivência. Lá na frente, um homem estava parado do lado de fora de uma chocolateria, sua figura alta e firme contra a tempestade. Ele usava um longo casaco de lã, seu cabelo escuro empoeirado de neve, e ele segurava um telefone na mão, lendo algo com total concentração. Para Sofia, ele parecia uma tábua de salvação. Sem pensar duas vezes, ela correu para a frente e se aninhou contra ele, jogando os braços ao redor de seu peito. Sua voz tremeu enquanto ela sussurrava. Por favor, apenas finja. Finja que você está comigo. O homem se enrijeceu, claramente pego de surpresa. Seu telefone escorregou para o bolso enquanto ele a segurava instintivamente pelos ombros. Seus olhos, profundos e penetrantes, a acalmaram por uma fração de segundo. Então, quando a voz de Pedro cortou a multidão novamente, toda a sua postura mudou. Ele puxou Sofia firmemente para o lado dele, seu braço a envolvendo como um escudo. Sua estrutura larga bloqueou o caminho de Pedro, e sua voz veio baixa, mas autoritária. Ela está comigo. Existe algum problema? Pedro parou no lugar, a fúria brilhando em seus olhos. Quem diabos é você? Ele latiu, sua voz pingando de ciúme. Desde quando Sofia tem um homem? O estômago de Sofia revirou, medo e alívio colidindo dentro dela. O estranho não hesitou. Ele tinha entrado no papel sem questionar. O olhar de Pedro se moveu entre eles, desconfiado e venenoso. Você acha que pode se esconder atrás de um cara qualquer, Sofia? Você acha que isso vai me assustar? Os olhos do estranho não vacilaram. Sua voz era firme, autoritária e afiada como aço. Vá embora! A multidão ao redor deles começou a diminuir a velocidade, olhos curiosos caindo sobre a cena. As bochechas de Sofia queimaram de humilhação, mas ela se sentiu estranhamente segura. A presença do homem era como uma parede entre ela e o pesadelo de seu passado. Os punhos de Pedro cerraram, sua mandíbula se apertando. Por um momento, Sofia pensou que ele poderia atacar, mas então ele cuspiu maldições por baixo da respiração e se afastou na noite, suas ameaças pairando no ar gelado. O corpo de Sofia cedeu de alívio enquanto ela se agarrava ao sobretudo do estranho. Ela olhou para ele, seus lábios se separando para sussurrar um obrigado. Mas quando seus olhos encontraram os dele, ela congelou. Havia algo em seu olhar, poder, calma e algo mais que ela não conseguia nomear. Quem exatamente era o homem que ela tinha acabado de puxar para a sua tempestade? E por que ele a olhava como se esse encontro fosse apenas o começo? Sofia mal conseguia controlar a respiração depois que Pedro desapareceu na noite nevada. Seu corpo ainda tremia enquanto ela se agarrava ao estranho, seu coração batendo tão rápido que ela pensou que poderia explodir. Lentamente ela se afastou, envergonhada por seu desespero. Me desculpe, ela sussurrou, suas bochechas coradas. Eu não sabia mais o que fazer. Ele não parava de me seguir. O homem a estudou por um longo momento. Seus olhos eram penetrantes, mas não maldosos, e embora sua expressão fosse calma, havia uma força silenciosa na maneira como ele se portava. Finalmente, ele falou com uma voz firme e tranquilizadora. Você não precisa se desculpar. Ninguém deveria ser forçado a correr assim. Sofia mordeu o lábio, segurando as lágrimas. Pela primeira vez em meses, alguém não a tinha julgado, repreendido ou se afastado. Em vez disso, esse estranho, esse homem que ela tinha agarrado sem pensar, interveio para protegê-la sem hesitação. O vento frio os chicoteou, e Sofia estremeceu. O homem percebeu e perguntou gentilmente: Você mora por perto?
Não é seguro ficar aqui sozinha, especialmente com ele por perto. Sofia hesitou. Ela não sabia o nome dele, não sabia nada sobre ele, e ainda assim havia algo sólido em sua presença. Ainda assim, a cautela a puxou. Eu vou ficar bem. Eu só preciso ir para casa. Ele deu um pequeno aceno, sem pressioná-la. Pelo menos me deixe acompanhá-la em parte do caminho, por precaução. Eles caminharam em silêncio pelas ruas nevadas, as luzes da cidade se refletindo em poças de neve derretida. Sofia sentiu um estranho conforto em sua companhia silenciosa, como se sua calma absorvesse um pouco de seu medo. Ela deu uma espiada nele, alto, com ombros largos, com uma aura de autoridade silenciosa. Havia algo sobre ele que não se encaixava na imagem de um homem comum na rua. Quando eles chegaram a uma esquina mal iluminada perto do terminal de ônibus, um som repentino cortou o ar. A voz de Pedro. Sofia. O coração dela caiu. Pedro tinha dado a volta, esperando por ela. Ele saiu das sombras, seu sorriso afiado e cruel. Você não pensou que poderia se livrar de mim tão fácil, pensou. Sofia congelou, o pânico a agarrando pelo peito. Mas antes que ela pudesse reagir, o estranho deu um passo à frente, colocando-se firmemente entre ela e Pedro. Sua voz saiu baixa, firme e perigosa. Eu te disse para ir embora. Pedro zombou se aproximando. E quem você pensa que é? O guarda-costas dela? O olhar do estranho endureceu. Me chame do que quiser, mas se você tocar nela, você vai se arrepender. A respiração de Sofia parou. A autoridade em sua voz era diferente de qualquer coisa que ela já tinha ouvido antes. Calma, mas dominadora, o tipo de tom que não deixava espaço para dúvidas. A bravata de Pedro vacilou sob aquele olhar. Por um longo momento, a tensão engrossou o ar. Finalmente, ele cuspiu no chão e murmurou: Isso não acabou. Então, ele se afastou mais uma vez, suas ameaças pairando como fumaça. Os joelhos de Sofia cederam, e o estranho a segurou antes que ela pudesse cair. Seu braço era firme, seu calor penetrando em seu casaco. Ela agarrou sua manga, lágrimas brotando em seus olhos. Pela primeira vez, Sofia sentiu uma centelha de segurança, uma esperança frágil que ela não sentia há anos. Ela olhou para ele, a voz trêmula. Eu nem sei o seu nome. E a resposta do estranho mudaria tudo. O vento frio uivava entre os edifícios, mas Sofia mal notou. Ela se agarrou à manga do homem, ainda abalada pelas ameaças de Pedro. Sua voz tremeu enquanto ela sussurrava: Eu nem sei o seu nome. O homem olhou para ela, sua expressão suavizando. Lucas. Ele disse simplesmente. Lucas Vasconcelos. Sofia repetiu em voz baixa, quase como se estivesse testando o som. O nome carregava peso, embora ela não soubesse por quê. Ela assentiu, seus olhos brilhando. Obrigada, Lucas. Eu não sei o que eu teria feito se você não estivesse lá. Lucas não respondeu de imediato. Ele a estudou cuidadosamente, como se estivesse tentando ler a história escondida por trás de seus olhos assustados. Você não me deve agradecimentos, ele finalmente disse. Mas você deve saber, homens como ele não desistem facilmente. Você precisa ter cuidado. Sofia suspirou, o cansaço afundando em seus ossos. Eu sei, mas eu não tenho o luxo de ser cuidadosa. Estou apenas tentando sobreviver. Por um longo momento, o silêncio se estendeu entre eles. A neve estalou sob seus pés enquanto eles caminhavam. Lucas pareceu hesitar antes de perguntar baixinho. Você confia em mim o suficiente para me deixar comprar um café para você? Só para se aquecer.
Ela hesitou, cautelosa em confiar em alguém novamente. No entanto, algo sobre sua presença calma a fez assentir. Tudo bem. Eles entraram em um pequeno café escondido entre edifícios de escritórios. O calor lá dentro envolveu Sofia como um cobertor, o cheiro de grãos torrados enchendo o ar. Lucas pediu 2 bebidas sem perguntar, café preto para ele e chocolate quente para ela. Quando ele colocou a xícara na frente dela, Sofia piscou de surpresa. "Como você sabia que eu não bebo café?" Ela perguntou. Ele deu um pequeno sorriso. "Você parecia que precisava de conforto, não de cafeína." O peito dela se apertou. Ninguém havia notado essas coisas sobre ela há muito tempo. Enquanto eles bebiam em silêncio, Sofia finalmente ousou estudá-lo de perto. Seu sobretudo sob medida, o relógio caro espiando de sua manga, a maneira como as pessoas olhavam para ele com um sutil reconhecimento, não se encaixava na imagem de um estranho comum. Algo sobre Lucas gritava influência, controle e poder oculto. Ela se inclinou para a frente cautelosamente. "Lucas, quem é você de verdade?" Ele levantou uma sobrancelha. "O que você quer dizer?" "Quero dizer, homens não se metem assim sem um motivo. Você se porta como alguém acostumado a ser obedecido." E ela gesticulou sutilmente para o relógio dele. "Isso não parece algo que um andarilho de chocolateria usa." O sorriso de Lucas desapareceu, dando lugar a uma expressão pensativa. Por um momento, seu olhar se desviou para a neve lá fora. Então, ele falou calmamente, mas com firmeza. "Você está certa. Eu não sou apenas um estranho. Minha família é dona da Vasconcelos Tecnologias. Eu a dirijo agora." Os olhos de Sofia se arregalaram, suas mãos congelando ao redor da xícara. Vasconcelos Tecnologias. Até ela, a mulher que lutava para pagar as compras do mercado, conhecia o nome. Um império global, bilhões em receita. Você é um bilionário," ela sussurrou, a descrença permeando suas palavras. Lucas encontrou seu olhar com firmeza. "Isso não importa agora." "O que importa é que você está em perigo e eu não vou ficar parado e deixar que esse homem a atormente." O coração de Sofia disparou. Gratidão, medo e descrença colidiram dentro dela como uma tempestade. Ela tinha se agarrado a ele por desespero, sem saber que tinha se atirado nos braços de um dos homens mais poderosos do sul do Brasil. Mas o que isso significava para sua vida frágil e desmoronando, que um bilionário de repente tivesse entrado nela? Sofia Fernandes pensou que finalmente poderia respirar depois de saber quem Lucas realmente era. Pela primeira vez em meses, ela sentiu uma ponta de esperança. Alguém forte e capaz estava ao seu lado. Mas Pedro Ribeiro não era o tipo que desapareceria silenciosamente. 2 dias depois, Sofia chegou à loja de artesanato onde trabalhava. A correria da manhã era agitada e ela tentou se enterrar em dobrar suéteres e cumprimentar clientes. Mas os sussurros começaram antes mesmo de ela bater o ponto. As cabeças se viravam, os olhos se demoravam e as conversas sussurradas paravam sempre que ela passava. Confusa, Sofia finalmente perguntou a uma colega o que estava acontecendo. A garota pareceu desconfortável, então pegou o telefone. "Sofia, acho que você deveria ver isso." Na tela havia uma postagem nas redes sociais, já compartilhada centenas de vezes. Era o perfil de Pedro. Suas palavras eram cruéis, punhais afiados disfarçados de preocupação. "Algumas mulheres simplesmente não sabem ser fiéis. Minha ex-mulher, grávida do meu filho, já se jogando em cima de homens ricos nas ruas. Que tipo de mãe isso a torna?
Anexada à postagem estava uma foto borrada, Sofia abraçando Lucas em Gramado. Do ângulo, parecia encenada, quase íntima. Para estranhos online, a pintava como desavergonhada, sem coração e desleal. O estômago de Sofia se retorceu enquanto ela rolava os comentários. Pobre cara, se livrou de uma bala. Ela é nojenta. Imagine trazer um bebê para essa bagunça. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou o telefone cair. Não, isso não é verdade, ela sussurrou. Ao meio-dia, os clientes estavam zombando dela. Uma mãe puxou o filho para mais perto, sussurrando alto o suficiente para Sofia ouvir. É ela, a que está em toda a internet. Sofia segurou as lágrimas, enquanto a humilhação a queimava. Ela queria gritar a verdade, que ela estava desesperada, assustada, e que Pedro a tinha levado a isso. Mas quem a ouviria? As mentiras de Pedro se espalharam mais rápido do que a voz dela jamais poderia. Naquela noite, quando ela saiu da loja, Pedro estava esperando do lado de fora. Ele se apoiou em um poste de luz, sorrindo como um predador que sabia que tinha vencido. Dia difícil? Ele perguntou zombeteiramente. Você pode me agradecer por isso. Agora todos veem quem você realmente é. Sofia olhou para ele, suas mãos cerradas em punhos. Por que você está fazendo isso comigo? Você já não me machucou o suficiente? Pedro se aproximou, abaixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Você me envergonhou, Sofia. Andando por aí com algum estranho fingindo que ele é seu homem. Você acha que pode me humilhar e ir embora? Não. Eu faço as regras. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais fácil será para você. A voz dela tremeu. Eu nunca voltarei para você. O sorriso de Pedro se alargou. Veremos, porque quanto mais você resistir, mais feio eu vou tornar isso para você. Ninguém acredita em uma mulher desesperada e sem dinheiro, mas eles vão acreditar em mim. Eles já acreditam. Os joelhos de Sofia enfraqueceram, mas ela se manteve firme, lágrimas brotando em seus olhos. Você não vai me quebrar. Pedro se inclinou perto, sussurrando venenosamente. Eu não preciso te quebrar. O mundo fará isso por mim. E enquanto ele se afastava, Sofia percebeu que Pedro não estava mais apenas atrás de seu coração. Ele estava fora para destruir sua reputação, sua dignidade e o próprio futuro de seu filho ainda não nascido. Sofia Fernandes caminhou para casa naquela noite, seu corpo pesado de vergonha e exaustão. As mentiras de Pedro se espalharam como um incêndio e o peso do julgamento de estranhos pressionava seus ombros a cada passo. Ela envolveu os braços em torno de sua barriga, sussurrando suavemente. Não dê ouvidos a eles, meu pequeno. Nós sabemos a verdade. Mas sua voz falhou e as lágrimas embaçaram sua visão. Dentro de seu apartamento, ela desabou no sofá. O aviso de despejo ainda a olhava da gaveta. As ameaças de Pedro ecoavam em seus ouvidos, e agora o mundo acreditava que ela não era nada mais do que uma mulher desavergonhada atrás de dinheiro. Sofia enterrou o rosto nas mãos, soluçando baixinho. Ela se sentia completamente sozinha. Mas ela não estava. Do outro lado da rua, Lucas Vasconcelos estava sentado no banco de trás de um carro preto elegante, seus olhos fixos na janela de Sofia. Ele não pretendia segui-la. Pelo menos foi o que ele disse a si mesmo. Mas algo sobre sua fragilidade, sua força silenciosa, o atraiu. Ele instruiu seu motorista a parar, incapaz de ir embora, sabendo que ela estava sofrendo. Através do vidro, ele podia ver a silhueta fraca de Sofia curvada, seus ombros tremendo. Seu peito se apertou. Ele tinha visto impérios se erguerem e caírem, homens implorarem por misericórdia em salas de reuniões,
mas nada o tinha comovido como a visão de uma jovem mulher se quebrando sob a crueldade de alguém que um dia prometeu protegê-la. Finalmente, ele saiu do carro, seus sapatos polidos estalando na neve. Ele caminhou até o prédio dela e tocou a campainha. Sofia se assustou com o som. Ela limpou as lágrimas rapidamente, esperando se recompor, e abriu a porta apenas uma fresta. Quando ela viu Lucas parado lá, sua respiração parou. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Seu olhar era firme, calmo, mas cheio de algo que ela não conseguia nomear. "Você não deveria estar sozinha agora." Seus lábios tremeram. "Eu não quero que você me veja assim." "Eu já a vi," ele disse gentilmente, "e isso não muda nada." Essas palavras a desarmaram. Ela recuou, permitindo que ele entrasse. O calor de sua presença encheu o pequeno e decadente apartamento de uma maneira que a fez se sentir menos sufocada pelo papel de parede descascado e pela luz tremeluzente. Eles se sentaram à sua mesa de cozinha gasta. Sofia segurou sua caneca de água, tentando firmar as mãos. "Ele está me destruindo, Lucas. Todos acreditam em suas mentiras. Os clientes olham para mim como se eu fosse lixo. Até meu chefe me avisou que minha reputação pode prejudicar a loja. O que eu devo fazer?" Lucas se inclinou para a frente. Sua voz baixa, mas firme. "Você revida. Você não deixa que ele escreva sua história. Você é mais forte do que pensa." Os olhos dela se encheram de novo. "Mas estou tão cansada. Não tenho dinheiro. Não tenho família. Sou só eu e este bebê. E Pedro, ele não vai parar." A mandíbula de Lucas se apertou, um brilho de aço em seus olhos. "Então eu o pararei." Sofia piscou, atordoada. "Por quê? Você nem me conhece." Ele segurou o olhar dela. "Talvez ainda não, mas eu sei o que significa ver alguém ser esmagado pela injustiça, e eu não vou ficar parado enquanto ele a destrói." O coração de Sofia disparou, dividido entre a descrença e a frágil esperança que suas palavras despertaram. Mas o que Sofia não sabia era que Lucas tinha os recursos e o poder não apenas para protegê-la, mas para virar completamente o jogo contra Pedro. No dia seguinte, na loja de artesanato, Sofia tentou manter a cabeça baixa, dobrando jeans e cumprimentando clientes com um sorriso forçado. Mas a picada do julgamento estava em toda parte. Alguns sussurravam enquanto passavam. Outros nem se davam ao trabalho de sussurrar. "Não é aquela mulher da postagem?" Uma cliente murmurou alto. "Se jogando em cima de algum cara rico enquanto está grávida. Que vergonha!" A garganta de Sofia se apertou. Ela se forçou a continuar trabalhando, mas cada palavra era uma faca. Seu gerente a chamou de lado na hora do almoço, com um tom de preocupação. "Sofia, eu gosto de você, gosto mesmo, mas os clientes estão reclamando. Talvez seja melhor você tirar uma folga até que isso passe." O coração dela afundou. Ela precisava de cada salário para sobreviver, mas ela assentiu fracamente. "Eu entendo." Enquanto ela saía da loja, de cabeça baixa, o ar da tarde a atordoou. Ela queria desaparecer. Pedro tinha conseguido. Sua reputação estava em frangalhos. Ela mal notou o carro preto elegante que parou até que a porta se abriu e Lucas saiu. As cabeças se viraram imediatamente. Lucas Vasconcelos não era apenas mais um homem. Ele se portava com a autoridade silenciosa de alguém acostumado a comandar a atenção. Seu terno sob medida, sua expressão calma, sua própria presença fazia as pessoas pararem. Sofia congelou. "Lucas, o que você está fazendo aqui?" Ela sussurrou. Ele não a respondeu. Em vez disso, ele levantou a voz para que todos na rua movimentada pudessem ouvir. "Eu quero deixar algo muito claro." A multidão se calou. Telefones apareceram gravando. O peito de Sofia se apertou enquanto o pânico e a confusão lutavam dentro dela.
O olhar de Lucas varreu os rostos curiosos, então pousou firmemente em Sofia. Esta mulher, ele disse, sua voz forte e inabalável, não é o que os rumores dizem. Ela é corajosa, ela é forte e ela merece respeito. Murmúrios de espanto percorreram os curiosos. Os olhos de Sofia se arregalaram. Lucas não estava apenas a defendendo, ele estava arriscando sua reputação por ela. Ele se aproximou, colocando-se ao lado dela. Qualquer um que espalhe mentiras sobre ela é um covarde. E deixe-me assegurar, essas mentiras não ficarão sem resposta. Os sussurros mudaram, a dúvida substituindo o julgamento. Algumas pessoas abaixaram os telefones, de repente incertas. O coração de Sofia batia forte em seu peito, lágrimas ameaçando cair. Mas então, do outro lado da rua, a risada zombeteira de Pedro perfurou o ar. Ele se aproximou, aplaudindo lentamente, seu sorriso afiado como uma lâmina. Comovente, Lucas. Realmente comovente. Mas você não conhece a verdadeira Sofia como eu conheço. A multidão se abriu enquanto Pedro se aproximava, saboreando os holofotes. Ela é uma mentirosa. Ela é manipuladora. Ela me encurralou com um bebê que eu nunca quis, e agora ela está se agarrando a você porque você tem dinheiro. Não banque o herói! Ela não vale a pena! O rosto de Sofia ardeu de vergonha. O mundo parecia inclinar. As palavras de Pedro ecoavam mais alto do que a defesa de Lucas. Mas Lucas não se intimidou. Sua voz cortou o barulho como aço. Você é o mentiroso aqui, Pedro. E em breve, todos saberão disso. Murmúrios de espanto irromperam novamente. A expressão presunçosa de Pedro vacilou, mas seus olhos endureceram com a fúria. Sofia olhou para Lucas, seu coração batendo. Pela primeira vez, alguém tinha se postado publicamente ao lado dela. Mas ela também conhecia Pedro, e ele não deixaria isso sem resposta. Porque Pedro tinha acabado de ser desafiado na frente de todos, e sua vingança seria implacável. Naquela noite, Sofia Fernandes ficou acordada em seu pequeno apartamento, olhando para o teto rachado. A defesa pública de Lucas se repetia em sua mente como um sonho. Suas palavras foram fortes, poderosas, quase o suficiente para abafar o veneno de Pedro. Quase. Mas os comentários online contavam uma história diferente. Pedro tinha redobrado, torcendo o apoio de Lucas em outro ataque. Sua nova postagem dizia: é claro que ela tem um bilionário a defendendo. Acho que o dinheiro também compra lealdade. Abram os olhos, pessoal. Sofia está enganando todos vocês. A inundação de comentários cruéis atingiu Sofia como ondas, cada uma a arrastando para mais fundo. Ela é desavergonhada. Caçadora de dinheiro. Aquele pobre bebê não tem chance. Sofia agarrou o telefone até suas mãos tremerem, então o jogou de lado. Ela se encolheu no sofá, soluçando baixinho. Por que isso não para? Ela sussurrou para o silêncio. As paredes do apartamento pareciam se fechar sobre ela. Contas se acumulavam no balcão. O aviso de despejo ainda pairava, e a exaustão pesava em seu corpo grávido. Ela pensou em seus pais, como eles costumavam dizer que ela era mais forte do que acreditava. Mas naquela noite, ela não conseguia encontrar essa força. Ela pressionou a mão na barriga, a culpa cortando seu coração. Sinto muito, bebê. Eu queria te proteger, mas estou falhando. A pressão dentro de seu peito cresceu, até ela não conseguir respirar. O pânico a agarrou, a tontura embaçando sua visão. Ela cambaleou para o banheiro jogando água fria no rosto. No espelho, ela mal se reconhecia. Pele pálida, olhos inchados e uma tristeza oca que parecia devorá-la. Seu telefone vibrou de novo. Outra mensagem cruel.
Outro lembrete de que as mentiras de Pedro estavam se espalhando mais rápido do que a verdade jamais poderia. Sofia afundou no chão, abraçando os joelhos, sussurrando entre as lágrimas. Talvez eu não possa lutar contra isso. Talvez ele já tenha vencido. Naquele momento, sua força rachou. Ela se sentiu completamente derrotada, como se cada grama de luta tivesse sido drenada dela. Ela imaginou Pedro sorrindo, satisfeito, e o pensamento quase a partiu ao meio. Horas depois, ela se viu de pé na janela, olhando para as luzes frias da cidade. A neve caía preguiçosamente do céu, cobrindo as ruas abaixo. Em algum lugar lá fora, Lucas existia, poderoso, firme, inabalável. Ela pensou em suas palavras, seu voto de parar Pedro. Por um breve momento, ela queria acreditar nele, mas a dúvida sussurrava mais alto. Por que um bilionário realmente se importaria com alguém como eu? As lágrimas embaçaram sua visão novamente. Sofia pressionou a testa contra o vidro, sussurrando. Eu não sou ninguém. Ele verá isso em breve. Enquanto ela finalmente desabava na cama, a exaustão a puxando para baixo, um pensamento a consumiu. Talvez ela não pudesse escapar de Pedro. Talvez não importasse o quão longe ela corresse, não importasse quem estivesse ao seu lado, seu passado sempre envenenaria seu futuro. E Sofia não tinha ideia de que o próximo movimento de Pedro já estava em ação. Um que a levaria ao limite e forçaria Lucas a revelar o quão longe ele estava disposto a ir para protegê-la. A tempestade que assombrava a vida de Sofia Fernandes atingiu novos patamares quando os sussurros sobre Pedro começaram a circular em lugares que ele não esperava. Por semanas, ele controlou a narrativa, pintando Sofia como a vilã e a si mesmo como o ex-marido ferido. Mas a verdade tem um jeito de rastejar até a superfície, não importa quantas mentiras tentem enterrá-la. As pessoas de Lucas, a rede silenciosa e invisível de assistentes, advogados e investigadores, estavam cavando. Ele ainda não tinha contado a Sofia, mas ele sabia que a arrogância presunçosa de Pedro acabaria sendo sua ruína. E quando um dos investigadores de Lucas lhe entregou uma pasta fina cheia de fotos e documentos, a mandíbula de Lucas se apertou. Dentro havia fotos de Pedro em restaurantes de luxo, de mãos dadas com uma mulher com o dobro da idade dele, Beatriz Alencar, uma rica investidora imobiliária conhecida por sua ambição implacável. Recibos mostravam presentes luxuosos que Pedro não poderia de forma alguma pagar sozinho. E-mails revelavam promessas de um novo futuro juntos, se Pedro provasse ser útil. Lucas fechou a pasta com uma finalidade silenciosa. A história estava clara. Pedro não tinha deixado Sofia porque estava com medo da paternidade. Ele tinha a deixado porque estava atrás de dinheiro, uma passagem dourada, conforme ele mesmo afirmava para Beatriz. E agora, mesmo enquanto ele tentava destruir a dignidade de Sofia, ele estava vivendo dos restos da fortuna de outra mulher. Enquanto isso, Sofia continuava sem saber. Ela estava sentada em seu minúsculo apartamento, olhando para o aviso de despejo novamente, imaginando por quanto tempo mais ela poderia aguentar. Quando Lucas apareceu em sua porta naquela noite, sua presença encheu o quarto como calor contra o frio do inverno. "Você parece que não dormiu", ele disse gentilmente. Sofia deu uma risada oca. Quem conseguiria dormir com o mundo inteiro contra si? A expressão de Lucas endureceu. "Não o mundo inteiro, Sofia, e certamente não eu. Eu tenho algo que você precisa ver." Ele colocou a pasta na mesa dela. Sofia hesitou antes de abri-la, suas mãos tremendo enquanto ela folheava as fotografias. Sua respiração parou. Lá estava Pedro rindo,
beijando a mão de Beatriz, sussurrando em seu ouvido. Documento após documento confirmava a traição. O peito dela se contraiu. Ele? Ele me deixou por ela? Por dinheiro? A voz de Lucas era firme, embora seus olhos queimassem com uma raiva silenciosa. Sim, e enquanto você estava se virando, passando fome para comprar suprimentos para o bebê, ele estava vivendo em luxo às custas de outra pessoa. As mentiras dele são sobre poder, não sobre verdade. Lágrimas brotaram nos olhos de Sofia, mas desta vez não eram apenas de tristeza, eram de fúria. Cada noite sem dormir, cada palavra cruel que Pedro tinha jogado nela, cada postagem humilhante que ele tinha escrito, tudo isso foi enquanto ele estava se banhando de conforto com outra mulher. Seus punhos se cerraram. Ele me destruiu para esconder a própria vergonha. Lucas se inclinou mais perto, sua voz baixa, mas firme. Agora você tem a verdade, e quando for a hora certa, o mundo o verá pelo que ele é. O coração de Sofia disparou, uma estranha força cintilando dentro de seu peito. Pela primeira vez, ela sentiu a possibilidade de justiça. Mas nem ela, nem Lucas perceberam que Pedro já suspeitava que seu segredo estava se desvendando e ele estava preparado para atacar primeiro, não importa o custo. O convite veio inesperadamente. Lucas disse a Sofia que sua empresa estava organizando um gala de caridade em Gramado, um grande evento com a presença de políticos, celebridades e poderosos líderes de negócios. A princípio, Sofia recusou. Eu não pertenço a lugares assim, ela sussurrou, alisando seu suéter gasto. Mas Lucas balançou a cabeça firmemente. Sim, você pertence, e eu quero você lá ao meu lado. As palavras dele a aqueceram, mas o medo não. E se Pedro aparecesse? E se as pessoas sussurrassem sobre os rumores, as postagens, as mentiras? Ela não conseguia suportar a ideia de ser envergonhada na frente de estranhos, muito menos na frente do mundo de Lucas. Ainda assim, quando a noite chegou, ela se viu em um vestido emprestado que a assistente de Lucas havia escolhido, simples, mas elegante. Pela primeira vez em meses, ela olhou para seu reflexo e mal se reconheceu. Uma faísca de esperança cintilou. Talvez ela pudesse começar de novo. O gala era deslumbrante. Lustres de cristal cintilavam no alto, violinos tocavam suavemente ao fundo e garçons flutuavam pela multidão com bandejas de champanhe. Sofia se agarrou ao braço de Lucas ao entrarem, seus nervos em frangalhos. Sussurros se espalharam pelo salão, os olhos se virando para eles. Ela podia sentir o peso do julgamento já. A princípio, as coisas correram bem. Lucas a apresentou a colegas, falando com orgulho de sua força em vez de suas lutas. Por um momento, Sofia se permitiu respirar. Então, Pedro apareceu. Ele entrou no salão com Beatriz Alencar em seu braço, seu vestido brilhante anunciando sua riqueza e poder. O sorriso presunçoso de Pedro se alargou no momento em que ele avistou Sofia. A multidão se abriu sutilmente, sentindo o drama. Ora, ora! Pedro disse alto, atraindo a atenção. Se não é a Sofia, ela não está adorável esta noite, pessoal. É incrível o que o dinheiro de um bilionário pode fazer. Risadas ecoaram em alguns convidados. As bochechas de Sofia arderam, a vergonha a cobrindo. Ela queria encolher, desaparecer. Pedro não tinha terminado. Cuidado, Lucas. Esta aqui tem um histórico de prender homens. Pergunte-me como eu sei. Sua risada cruel ecoou pelo salão de baile. Murmúrios de espanto se espalharam pelo salão. Os olhos de Sofia embaçaram com lágrimas. Cada insegurança,
Cada medo de ser julgada agora se desenrolava sob o olhar severo da elite de Gramado. A garganta dela se apertou. Ela não conseguia respirar, não conseguia falar. Mas Lucas deu um passo à frente, seu braço envolvendo firmemente a cintura de Sofia. Sua voz ecoou pelo salão, calma, mas afiada como aço. Basta. A risada morreu instantaneamente. Todos os olhos se voltaram para ele. O olhar de Lucas se fixou em Pedro. Você está aqui, fingindo ser um homem da verdade, enquanto todos neste salão sabem exatamente quem financia seu estilo de vida. Você realmente quer que eu mostre os recibos? Rumores irromperam. Beatriz se enrijeceu com as palavras de Lucas, sua mão escorregando do braço de Pedro. O sorriso presunçoso de Pedro vacilou, sua mandíbula se apertando. A voz de Lucas se elevou, inabalável. Esta mulher não é o que você diz que ela é. Ela é mais forte do que você jamais será. E enquanto você foge da responsabilidade, ela é a única que enfrenta o mundo com coragem. Isso a torna mais do que você jamais merecerá. O salão ficou em silêncio. O peito de Sofia se agitou, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Não de vergonha desta vez, mas da realidade chocante de alguém que se postou ao seu lado de forma tão ousada. E naquele silêncio, a máscara de Pedro rachou, revelando uma fúria tão profunda que prometia que ele revidaria mais forte do que nunca. O brilho do gala se apagou rapidamente quando Sofia voltou para seu pequeno apartamento em Gramado. O vestido que a assistente de Lucas havia lhe emprestado agora pendia frouxamente sobre uma cadeira, e o silêncio do quarto parecia ensurdecedor após a música e o bate-papo da elite da cidade. Sofia sentou-se na beira da cama, agarrando a barriga, lágrimas picando seus olhos. A defesa de Lucas tinha silenciado a multidão. Sim, por um breve momento ela se sentiu protegida, até mesmo querida. Mas na calma depois da tempestade, as palavras venenosas de Pedro se repetiam em sua mente. Cuidado, Lucas. Esta aqui tem um histórico de prender homens. Ela apertou os olhos, a vergonha a invadindo. Era assim que todos a viam agora? Uma mulher desesperada e grávida se agarrando a um homem poderoso para sobreviver? Seu telefone vibrou com mensagens, algumas de apoio, muitas cruéis. Capturas de tela do gala já circulavam online. O sorriso presunçoso de Pedro capturado ao lado dos diamantes de Beatriz, o rosto de Sofia manchado de lágrimas ao lado do braço de Lucas em sua cintura. As legendas eram impiedosas. Bilionário salva sua amante. Isso é amor ou apenas mais um esquema de caçadora de dinheiro? Sofia jogou o telefone de lado, seu peito doendo. Ela sussurrou para si mesma. Eu nunca pedi nada a ele. Eu nunca quis o dinheiro dele. Por que eles não podem ver isso? Sua mente se agitou. Talvez Pedro estivesse certo. Talvez Lucas realmente não entendesse no que estava se metendo. Ele tinha um mundo de influência e riqueza, enquanto ela não tinha nada além de dívidas, vergonha e um filho a caminho. Não seria mais fácil para ele ir embora? Quando Lucas chegou mais tarde naquela noite, sua presença mais uma vez encheu o pequeno apartamento como um escudo protetor. Mas Sofia não conseguia encontrá-lo com os olhos. Você não deveria ter me defendido assim, ela murmurou, sua voz falhando. Lucas franziu a testa. Por que não? Porque agora todos pensam que estou te usando. Ela retrucou, as palavras rompendo por entre seus soluços. Eles já me odiavam. Agora eles também vão te odiar. Você não precisa disso, Lucas. Você não precisa de mim. Ele se aproximou, mas ela recuou, balançando a cabeça. Eu não sou nada além de um fardo. Você viu como eles olharam para mim. Eu não pertenço ao seu mundo. Eu não consigo nem pagar meu aluguel e você... A voz dela falhou. Você merece alguém que possa ficar ao seu lado.
não te arrastar para baixo. A mandíbula de Lucas se apertou, seus olhos queimando de intensidade. Sofia, olhe para mim. Ela finalmente levantou seu olhar cheio de lágrimas para o dele. Sua voz suavizou, mas permaneceu firme. Você não é um fardo. Você não é fraca. Você está carregando uma vida, sobrevivendo todos os dias contra todas as probabilidades. Isso te torna mais forte do que qualquer um naquele salão esta noite. E se alguém se atrever a dizer o contrário, eles vão responder a mim. A respiração dela parou, suas paredes rachando sob a certeza dele. Ela queria acreditar nele, queria se deixar cair na segurança de suas palavras, mas o medo ainda a roía. E se ele eventualmente visse o que Pedro via? E se a bondade dele tivesse limites? Sofia se virou, agarrando a barriga, sussurrando: Estou com medo, Lucas. Eu não sei o quanto mais eu posso aguentar. E do lado de fora, nas sombras da rua, Pedro estava observando, sua fúria fervendo, pronto para fazer seu próximo movimento devastador. A noite após o gala deixou Sofia inquieta. Ela se revirou em sua pequena cama, as zombarias de Pedro ecoando em sua cabeça. Seu coração doía, dividido entre a gratidão pela defesa de Lucas e o medo de que ela o estivesse arrastando para uma tempestade que ele não merecia. Ela se sentou à mesa da cozinha muito depois da meia-noite, olhando para o aviso de despejo que ainda a zombava da gaveta. Lágrimas picaram seus olhos enquanto ela sussurrava para seu filho ainda não nascido. Eu não sei mais como fazer isso. Eu não quero perdê-lo, mas não quero que ele se perca por minha causa. Uma batida quebrou o silêncio. Sofia se assustou, limpando os olhos rapidamente. Ela abriu a porta para encontrar Lucas parado lá, sua expressão ilegível, mas seus olhos pesados com determinação. Lucas, está tarde, ela disse suavemente. Você não deveria estar aqui. Eu não consegui dormir, ele admitiu. Não quando eu sei que você está sentada aqui, se culpando por coisas que você não merece. Sofia abaixou o olhar, a vergonha pressionando seus ombros. Você não entende. Eu estou arruinando sua reputação. As pessoas pensam que estou te usando. Talvez elas estejam certas. Talvez eu seja apenas... A voz dela falhou. Apenas uma bagunça de quem ele sentiu pena. Lucas entrou, fechando a porta firmemente atrás dele. Não diga isso de novo. Sua voz era calma, mas carregava um peso que a silenciou. Ele se moveu para mais perto, seus olhos se fixando nos dela. Sofia, você sabe por que eu te defendi? Você sabe por que eu continuo aparecendo? Ela engoliu em seco, sua voz mal um sussurro. Porque você sente pena de mim? Lucas balançou a cabeça lentamente. Não, porque eu me importo com você mais do que deveria, mais do que eu jamais esperei me importar. A respiração dela parou, seu peito se apertando enquanto as palavras dele a atingiam. Lucas? Ele pegou as mãos trêmulas dela nas suas, o calor dele afirmando. Desde o momento em que você correu para mim naquela rua, eu vi algo em você. Força escondida sob o medo. Uma mulher lutando por seu filho, lutando contra o mundo, mesmo quando o mundo tentou esmagá-la. Você não é um fardo, Sofia. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. Lágrimas escorreram livremente por suas bochechas, enquanto ela balançava a cabeça. Mas eu estou quebrada. Eu não tenho nada. Sem dinheiro, sem casa, sem família. Eu não posso te dar nada. O aperto de Lucas se intensificou gentilmente. Você já me deu algo. Você me lembrou do que importa. Não é dinheiro ou poder, é a verdade, é a coragem, é o amor. O coração dela pulou uma batida, a palavra pairando entre eles, frágil, mas poderosa. A voz de Lucas suavizou. Sim, eu te amo, Sofia, e eu vou proteger você e seu filho com tudo o que tenho. Não importa o que Pedro faça, não importa o quão feio isso se torne.
Eu não vou embora. Suas lágrimas caíram livremente agora, seu coração sobrecarregado pelo peso de sua promessa. Ela queria acreditar, queria se deixar cair na segurança de sua promessa. Mas o medo ainda persistia. O amor poderia realmente protegê-la da ira de Pedro? E enquanto as palavras de Lucas a envolviam como uma tábua de salvação, Pedro já estava tramando seu golpe mais cruel, um destinado a destruir tudo o que Sofia tinha acabado de começar a esperar. Pedro Ribeiro sempre acreditou que era intocável. Por meses, ele espalhou mentiras sobre Sofia, distorcendo a verdade até que o nome dela fosse arrastado pela lama. Mas a arrogância cega até os espertos, e Pedro nunca imaginou que alguém como Lucas Vasconcelos desenterraria seus segredos. Na noite depois que Lucas confessou seu amor a Sofia, a notícia começou a se espalhar entre a elite de Gramado. Fotos surgiram. Pedro, jantando em restaurantes chiques. Beatriz Alencar, a rica magnata imobiliária, quase 15 anos mais velha que ele. A princípio, os sussurros se moveram discretamente pelos círculos superiores, mas logo a história vazou para a imprensa. Manchetes gritavam em sites de notícias. Pedro Ribeiro vivendo às custas de amante rica enquanto difama ex-mulher. Mulher grávida traída fala. A verdade por trás da briga nas redes sociais. A ironia era profunda. Pedro, que acusou Sofia de ser uma caçadora de dinheiro, foi exposto como exatamente isso. Sofia viu os artigos em seu telefone enquanto dobrava a roupa em seu apartamento escuro. Suas mãos tremiam enquanto ela rolava as imagens de Pedro rindo ao lado de Beatriz em ternos caros e relógios que ela sabia que ele nunca poderia pagar. Lágrimas picaram seus olhos, mas desta vez não eram apenas de dor, eram de vingança. Lucas chegou minutos depois, já ciente das manchetes. Está começando, ele disse calmamente. A verdade está rastejando para fora. Sofia pressionou a mão em seu peito. As pessoas finalmente o veem por quem ele é? A mandíbula de Lucas se apertou. Alguns verão, mas Pedro não vai cair silenciosamente. Ele vai lutar mais agora, porque homens como ele não suportam perder o controle. Ele estava certo. Naquela mesma noite, Pedro invadiu um clube privado de Gramado, furioso porque sua fachada perfeita estava desmoronando. Beatriz o confrontou, agitando os tabloides em seu rosto. Você me disse que ela era o problema. Beatriz retrucou, sua voz afiada o suficiente para cortar vidro. Agora todos sabem que você não passa de um parasita. O charme de Pedro escorregou. Pela primeira vez, ele parecia encurralado. Beatriz, ouça, isso é apenas fofoca. Não me faça de boba. Ela sibilou passando por ele. Você está acabado. E também está o que quer que você pensasse que tinha comigo. Abandonado pela própria mulher a quem ele se agarrava, a fúria de Pedro queimou ainda mais forte. Ele deixou o clube humilhado, murmurando o nome de Sofia como uma maldição. De volta ao apartamento de Gramado, Sofia se sentou em seu sofá, segurando a mão de Lucas enquanto eles assistiam à cobertura da notícia juntos. Pela primeira vez o mundo não estava zombando dela, estava zombando dele, mas o alívio foi passageiro. Sofia conhecia Pedro. A humilhação apenas o levaria a lugares mais sombrios. Ela se virou para Lucas, o medo obscurecendo seus olhos. Ele não vai parar. Isso só o deixará mais bravo. Lucas apertou a mão dela firmemente. Então estaremos prontos para ele. Ele pode tentar distorcer as mentiras, mas a verdade está do seu lado agora. O coração dela queria acreditar nele, mas a inquietação a roía. Ela conhecia Pedro muito bem. Ele não se importava com a verdade ou a dignidade, apenas com o poder.
E quando encurralado, ele se tornava perigoso. O que Sofia e Lucas não sabiam era que Pedro já estava tramando um plano que arrastaria Sofia de volta aos holofotes e testaria a força de seu novo amor. A cidade fervilhava com a conversa sobre o escândalo de Pedro Ribeiro. Pela primeira vez, Sofia não era o objeto de escárnio. Pedro era. Mas a humilhação apenas alimentou sua raiva. Ele tinha perdido Beatriz, perdido a credibilidade e, o pior de tudo, perdido o controle de Sofia. E Pedro Ribeiro era um homem que não suportava perder. Ele precisava de um último ataque, algo público, algo dramático. E ele sabia exatamente onde fazer isso. Lucas Vasconcelos estava programado para fazer um discurso principal em uma conferência de negócios de alto perfil no centro de Gramado. Líderes de todo o país estariam presentes, junto com repórteres, câmeras e influenciadores que espalhariam cada palavra online. Pedro viu isso como o palco perfeito para torcer a faca. No dia do evento, Sofia hesitou se deveria comparecer. Parte dela queria se esconder para sempre, mas Lucas insistiu gentilmente. "Eu quero você lá", ele disse. "Não por causa das câmeras, mas porque eu quero você ao meu lado." O coração dela se acalmou com as palavras dele, mas os nervos se agitaram em seu estômago. Ela finalmente concordou, vestindo um vestido modesto, nada chamativo. Ela não queria chamar a atenção, mas mal sabia ela que a atenção a encontraria de qualquer maneira. O salão da conferência brilhava com lustres e ecoava com a conversa. Sofia segurou a mão de Lucas ao entrarem, os sussurros o seguindo como sombras. Alguns rostos sorriram educadamente, outros a estudaram com julgamento mal disfarçado. Lucas subiu ao palco sob aplausos, sua calma autoridade cativando o salão. Sofia se sentou perto da frente, seu coração inchando de orgulho enquanto ele falava sobre resiliência, verdade e a construção de um futuro que não poderia ser abalado pela ganância ou por mentiras. Suas palavras não eram apenas sobre negócios, eram sobre ela, sobre eles. E então veio a interrupção. Do fundo do salão, a voz de Pedro cortou os aplausos. "Discurso engraçado, Lucas. Pena que tudo é construído sobre uma mentira." Murmúrios de espanto se espalharam pela audiência. As câmeras se viraram para a comoção enquanto Pedro se aproximava, seu terno amassado, seus olhos selvagens de fúria. A segurança se moveu, mas ele os empurrou, avançando em direção ao palco. O sangue de Sofia gelou. "Oh, não!" ela sussurrou. Pedro apontou um dedo trêmulo para ela. "Aquela mulher. Ela não é uma vítima, ela é uma manipuladora. Ela me encurralou. Ela vai te encurralar também, Lucas. Não a deixe arruinar sua vida da mesma forma que ela arruinou a minha." O salão explodiu em murmúrios chocados. Telefones gravaram cada segundo. O rosto de Sofia ardeu, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia parar. Ela queria correr, desaparecer, mas a voz de Lucas ecoou, firme e inabalável. "Sente-se, Pedro." Ele ordenou, sua voz afiada como aço. "Suas mentiras não têm mais poder aqui." Mas Pedro apenas ficou mais alto. "Vocês todos pensam que ela é inocente? Ela não é nada. Olhem para ela, se agarrando a um bilionário para se salvar. Aquele bebê é uma corrente que ela vai usar para mantê-lo preso a ela para sempre." As lágrimas de Sofia embaçaram sua visão. A crueldade era insuportável e ainda assim as câmeras continuavam gravando, a multidão continuava assistindo, cada sussurro ampliado. Lucas deu um passo à frente, sua expressão feroz, protetora. Suas próximas palavras decidiriam tudo.
Mas antes que ele pudesse falar, Pedro se lançou mais perto, forçando um confronto que deixaria o salão inteiro sem fôlego. O salão da conferência congelou em choque, enquanto Pedro Ribeiro avançava em direção ao palco, seu rosto contorcido de raiva. Câmeras piscaram, repórteres gritaram, e a multidão coletivamente prendeu a respiração. As mãos de Sofia tremiam em seu colo, o terror a agarrando enquanto Pedro apontava acusatoriamente para ela, jorrando veneno para o mundo inteiro ouvir. Ela é uma mentirosa. Ela me arruinou, e agora ela está usando você, Lucas. Não a deixe te destruir da mesma forma que ela me destruiu. Sua voz falhou de desespero, mas suas palavras ecoaram pelo salão como um trovão. Por um momento, Sofia queria desaparecer, afundar no chão e nunca mais ser vista. Cada olho no salão a observava, pesando sua alma com julgamento. Mas então Lucas se moveu. Calmo, deliberadamente, ele deu um passo à frente, sua figura alta dominando o palco. Sua voz era medida, mas carregava o peso da autoridade que silenciou os murmúrios. Você diz que ela te arruinou, Pedro, Lucas disse, seu olhar cortando o caos. Mas a verdade é que você arruinou a si mesmo. Murmúrios de espanto encheram o salão. Lucas levantou a mão e um de seus assistentes se aproximou com um tablet. Na tela havia fotos. Pedro jantando luxuosamente com Beatriz Alencar, a mão dela na dele, o estilo de vida caro deles documentado em preto e branco. Recibos, datas, até mesmo e-mails rolavam na tela. Isto, Lucas continuou, sua voz calma mas cortante, é quem você realmente é. Enquanto Sofia estava se virando, trabalhando para se alimentar e alimentar seu filho ainda não nascido, você a abandonou por uma mulher mais rica. Você espalhou mentiras para cobrir sua própria traição. E agora você está aqui, fingindo ser a vítima. O salão borbulhava de murmúrios, telefones gravando cada palavra. O rosto de Pedro ficou vermelho. Isso são mentiras fabricadas, ele gritou, mas sua voz falhou, traindo-o. Lucas não se intimidou. Não, estes são fatos verificados, documentados, inegáveis, e se alguém aqui duvida disso, pode encontrar a manchete de amanhã confirmando tudo. A respiração de Sofia parou enquanto a multidão se mexia. Sussurros se transformaram em olhares de nojo dirigidos não a ela, mas a Pedro. A própria Beatriz tinha chegado, talvez para salvar as aparências, mas quando ela viu seu nome estampado nas evidências, ela se virou friamente, recusando-se a encontrar os olhos desesperados de Pedro. Você a usou, Pedro. Lucas pressionou, seu tom firme, mas firme. Você abandonou seu próprio filho. Você humilhou a mulher que um dia jurou proteger. É isso que você é, não um homem, não um marido, nem mesmo um pai, apenas um covarde que foge quando a vida fica difícil. A audiência irrompeu em murmúrios de espanto, alguns aplaudindo suavemente, outros balançando a cabeça para a desgraça de Pedro. As câmeras registraram tudo, sua queda, sua exposição, sua humilhação. O peito de Pedro se agitou com a fúria. Ele olhou ao redor, desesperado por alguém que ficasse do lado dele, mas não havia mais ninguém. Mesmo os repórteres que um dia imprimiram suas mentiras, agora sentiam sangue na água. Sofia se sentou imóvel, lágrimas escorrendo por suas bochechas. Não de vergonha desta vez, mas de alívio. Pela primeira vez, a verdade não estava escondida. O mundo estava vendo Pedro pelo que ele realmente era. Pedro rugiu, batendo o punho contra o pódio. Isso não acabou, Lucas. Você não viu o último de mim.
e enquanto a segurança se aproximava, arrastando-o para fora do palco, a promessa de Pedro pairou como uma nuvem de tempestade, avisando Sofia e Lucas que seu ato final de vingança ainda estava por vir. O salão da conferência irrompeu em caos, enquanto Pedro era arrastado para fora pela segurança, seus gritos ecoando inutilmente pelos corredores de mármore. Repórteres lotaram o palco, câmeras piscando, perguntas voando. Mas o dano já estava feito. Sua reputação, o pouco que restava, estava em frangalhos. Na manhã seguinte, as manchetes estampavam a verdade em todos os veículos de notícias. Pedro Ribeiro exposto, caso com amante milionária revelado. Mentiras de ex-marido desmoronam enquanto o bilionário Lucas Vasconcelos defende mulher grávida. A internet mudou rapidamente. Aqueles que antes zombavam de Sofia agora questionavam o caráter de Pedro. O apoio veio de estranhos online. Mensagens de encorajamento, desculpas por acreditarem em suas mentiras, até mesmo ofertas de ajuda. Pela primeira vez em meses, Sofia não foi pintada como a vilã. Ela foi finalmente vista como a sobrevivente que ela realmente era. Ainda assim, Sofia não conseguia se livrar do turbilhão dentro dela. Ela se postou diante do espelho em seu pequeno apartamento, olhando para si mesma não com vergonha, mas com algo novo. Resolução. A mulher que a encarava de volta estava cansada. Sim, mas mais forte. Suas cicatrizes não a tinham destruído, elas a tinham forjado. Lucas chegou naquela noite, sua presença enchendo o espaço como sempre. Ele carregava um sorriso quieto, seus olhos mais suaves do que ela jamais tinha visto. Você deveria estar orgulhosa, Sofia. A verdade está lá fora. Ela assentiu, mas sua voz tremeu. Não parece real. Por tanto tempo, eu pensei que nunca escaparia dele. E agora? Ela colocou a mão na barriga. Talvez meu bebê finalmente tenha uma chance de ter paz. Lucas se aproximou, levantando suavemente o queixo dela para que seus olhos se encontrassem com os dele. Não apenas paz, um futuro, um onde você decide quem você é. Não Pedro, não as mentiras, apenas você. O coração dela se inchou com as palavras dele. Por tanto tempo, ela tinha sido definida pelo abandono, pela luta, pela sobrevivência. Mas agora, parada ali com Lucas, ela começou a imaginar uma vida diferente. Uma onde ela não estava apenas fugindo do passado, mas construindo algo novo. Enquanto isso, o mundo de Pedro desmoronou. Beatriz Alencar cortou os laços imediatamente, deixando-o sem um centavo. Suas contas de redes sociais foram inundadas de insultos, seus antigos amigos se distanciando rapidamente. Proprietários, credores e advogados faziam fila em sua porta. O homem que um dia zombou da pobreza de Sofia agora provava a desgraça e o isolamento. Mas Sofia não se alegrou com sua queda. Em vez disso, ela se concentrou em sua transformação. Ela voltou para a loja de artesanato, não como o objeto de sussurros, mas como uma mulher admirada por sua coragem. Colegas de trabalho que antes duvidavam dela, agora a cumprimentavam calorosamente, alguns até se desculpando. Clientes sorriam em vez de zombarem. A mudança foi sutil, mas poderosa. Era como se o peso da vergonha finalmente tivesse sido levantado. Uma noite, Lucas a convidou para sua casa de campo no alto da serra. A vasta propriedade era tudo o que ela nunca imaginou para si mesma. Grandes janelas de vidro com vista para as montanhas nevadas, luz quente entrando em salas elegantes. No entanto, o que a impressionou mais não foi a riqueza. Foi a serenidade. Pela primeira vez, Sofia se sentiu segura. Mas enquanto ela estava na varanda, olhando para o horizonte, um calafrio subiu pela sua espinha. A paz parecia frágil, muito frágil. Porque nas sombras de Gramado,
Pedro não tinha terminado. Seu orgulho, embora despedaçado, ainda queimava. E Sofia sentiu que, antes que sua nova vida pudesse realmente começar, um confronto final estava esperando. A tempestade que assombrava a vida de Sofia Fernandes atingiu seu ponto de ruptura em uma noite fria de inverno. Ela e Lucas estavam sentados calmamente em sua casa de campo, a lareira estalando, lançando uma luz suave sobre o quarto. Pela primeira vez em meses, ela se sentiu em paz. Mas no fundo, ela sabia que Pedro nunca a deixaria ir sem uma última luta. Seu medo se mostrou certo. Pedro voltou para sua vida, desesperado e imprudente. Ele apareceu do lado de fora da propriedade de Lucas, gritando o nome dela na escuridão, sua voz arrastada com álcool e raiva. A segurança correu para detê-lo, mas Sofia deu um passo à frente, seu coração batendo forte. Ela sabia que era isso, o momento do qual ela estava fugindo por tanto tempo. Lucas tentou protegê-la, mas ela balançou a cabeça. Não, eu tenho que encará-lo. Ela saiu para a noite gelada, a neve estalando sob seus sapatos. Os olhos de Pedro estavam selvagens, suas roupas desgrenhadas, seu orgulho pendurado por um fio. Você acha que venceu? Ele cuspiu. Você acha que pode me apagar? Eu ainda sou o pai daquela criança. A respiração de Sofia tremeu, mas sua voz saiu forte. Um pai protege, um pai ama. Você nos abandonou no momento em que foi embora. Você não tem o direito de reivindicar esse título mais. Pedro cambaleou para mais perto, suas palavras afiadas com veneno. Você não era nada sem mim, nada, e você voltará a ser nada quando ele perceber o que você é. Ele apontou um dedo para Lucas, que estava firme atrás dela, mas Sofia não se intimidou. Pela primeira vez, ela não encolheu sob suas palavras. Você está errado, Pedro. Eu era algo antes de você, e eu serei algo depois de você. Você não me quebrou. Você me tornou mais forte. As palavras pairaram no ar gelado. O rosto de Pedro se contorceu de fúria, mas a luta se esvaiu dele enquanto a segurança finalmente o cercava, puxando-o de volta. Ele gritou maldições, promessas de vingança, mas elas soavam vazias agora. Todos tinham visto seu verdadeiro rosto. Sua queda estava completa. Sofia ficou em pé, lágrimas escorrendo por suas bochechas, mas não eram lágrimas de medo. Eram lágrimas de libertação. O peso de anos de dor finalmente se levantou, deixando espaço para algo novo. Lucas se aproximou, envolvendo os braços ao redor dela. Sua voz era suave, mas firme. Acabou, Sofia. Ele não pode mais te machucar. O corpo dela tremeu, enquanto ela se apoiava nele, sussurrando. Pela primeira vez eu acredito nisso. Nas semanas que se seguiram, Pedro desapareceu das manchetes, sua reputação em ruínas, sua vida em frangalhos. Sofia, no entanto, começou a florescer. Com o apoio de Lucas, ela encontrou estabilidade, mas o mais importante, ela se encontrou novamente. Ela se preparou para a maternidade, não com medo, mas com esperança. Em uma manhã fresca de primavera, Sofia segurou sua filha recém-nascida em seus braços, lágrimas de alegria escorrendo por seu rosto. Lucas sentou-se ao lado dela, seus olhos cheios de orgulho e amor. Você não está mais sozinha, ele sussurrou, beijando a testa dela. Sofia olhou para sua bebê, depois para Lucas. Pela primeira vez, ela viu não apenas a sobrevivência, mas um futuro, brilhante, seguro e cheio de amor. Sua história não era mais de ruína, era de redenção. E enquanto ela embalava sua filha, Sofia sabia a verdade. Ela tinha enfrentado a tempestade e ela tinha vencido. Então a história finalmente chegou ao fim, meus queridos amigos.
E se você ainda está aqui conosco agora, isso significa que algo nesta jornada tocou seu coração. A história de Sofia nos lembra de uma verdade importante. Não importa o quão pesada a traição ou o sofrimento pareçam, sempre carregamos o poder de nos levantar acima deles. O estoico Marco Aurélio uma vez escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força." Assim como Sofia, nós podemos não controlar o que os outros fazem conosco, mas podemos escolher como responder com dignidade, com coragem e com esperança. Então que esta história seja seu lembrete. Tempestades não duram para sempre e a cura é sempre possível. Se esta mensagem ressoou com você, por favor, curta este vídeo, compartilhe com alguém que possa precisar de encorajamento e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais histórias de resiliência e redenção. Juntos, mantemos a esperança viva.